que está trazendo para nós o tema Corpo Mental e Cocriação, tá? Então vamos aproveitar com certeza a explanação dela, sair daqui com mais conhecimento a respeito da doutrina, mas antes vamos então unir os nossos pensamentos, agradecer novamente pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa de luz, rogar ao nosso Pai Maior que nos auxilie no entendimento da palestra que iremos ouvir, que possamos utilizar os seus conteúdos no nosso dia a dia, no nosso melhoramento e favorecer também o melhoramento do nosso próximo, que quando nós nos melhoramos, nós contribuímos para que as pessoas em torno de nós também se melhorem, sejam pelo nosso exemplo, seja pelo convívio mais agradável que nós possamos proporcionar. Que Jesus, nosso Mestre, seja sempre a nossa luz, seja sempre o nosso exemplo, seja sempre a meta de moralidade que nós iremos buscar e que possamos sempre tê-lo como nosso guia, como nosso mestre, como nosso irmão maior. Que assim seja. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de corpo mental e cocriação. E sem assustar o pessoal que chegou aí pela primeira vez, que talvez não conheça muito a fundo, eu vou explicar um pouco para vocês o que são esses temas, né? E para a gente começar, eu vou colocar uma música para a gente ouvir primeiro, que eu gostaria que vocês prestassem um pouco atenção na letra, para vocês entenderem o que ela fala, tá bom? Lu, toca na tela só para mim, para ele dar o play. Eu quase não gosto de Marisa Monte. Isso aí. E aí, gente, gostaram da música? Eu coloquei a letra aqui porque eu sei que tem algumas partes que acaba ficando meio complicado para quem ouve pela primeira vez para entender, né?
Mas essa música, ela é um mantra para atrair felicidade, contentamento, prosperidade e tudo mais, né? Então, e eu acho bacana a forma como ela escreve, porque ela coloca várias situações que a gente vivencia realmente, que são coisas pequenas e que a gente acaba dando um peso imenso muitas vezes, e nessa a gente sofre desnecessariamente, né? E cada vez que a gente sofre desnecessariamente, que a gente joga essa emoção, começa no nosso coração, a gente joga lá para fora, a gente acaba atraindo, obviamente, a mesma frequência para a nossa vida, né? E aí ela repete várias vezes: sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. E a gente deveria realmente levar isso todos os dias para todo lugar que a gente vai, né? Nós vamos falar então sobre corpo mental e cocriação. Vamos explicar um pouquinho o que é cada uma dessas coisas. Onde que fica o corpo mental? Vamos começar aí. A gente já falou várias vezes que a gente tem uma espécie de caixa preta, onde a gente registra todos os acontecimentos da nossa vida, tudo aquilo que acontece, e essa caixa preta com as informações da nossa encarnação presente, elas são levadas para as encarnações futuras, assim como a gente traz nesse momento aqui situações que a gente vivenciou em outras passagens nossas, e que óbvio que a gente não lembra de forma vívida, né, com detalhes, tudo isso, mas a gente carrega lá no nosso inconsciente essa bagagem, né, as emoções que a gente trouxe e tudo mais, e vem à tona somente realmente se for necessário. O corpo mental, ele está dentro do perispírito. O que é o perispírito, gente? Nós vamos falar também o que raios é isso. O perispírito, ele já é entendido pelas religiões e crenças desde 5.000 a.C., não só no Egito, mas também na China, Índia, entre outros. Os países mais asiáticos, mais orientais, aliás, eles têm um conhecimento, até pelo tempo, né, que existem aquelas civilizações, eles têm um conhecimento muito mais avançado com relação à espiritualidade de uma forma geral do que nós aqui no Ocidente. Então, é algo que para eles já é mais corriqueiro, é algo que eles já agem com muito mais naturalidade do que aqui. Ele é constituído de fluido cósmico universal, então é matéria, porém muito mais sutil, e portanto a gente não consegue ver ou sentir como a matéria bruta. O que é o fluido cósmico universal? É o fluido que dá origem a absolutamente tudo que existe no universo hoje, físico, aquilo que a gente consegue enxergar, e também aquilo que a gente não vê. Então, desde o ar também é composto por fluido cósmico universal, como todas as outras matérias. Esse fluido cósmico, onde que é o negocinho que acende aqui? Aqui. O fluido cósmico, ele é o que também compõe o nosso perispírito. De uma forma bem simples, o perispírito é aquilo que liga o nosso corpo físico, essa matéria bruta que a gente tem aqui, ao nosso espírito, ao princípio inteligente. Aqui tem uma figura onde a gente tenta mostrar um pouquinho, né? Então a gente tem aqui o corpo físico, que é esse que a gente consegue ver, e essa luminosidade em torno dele, que talvez algumas pessoas entendam isso como aura, mas é a vibração que o nosso corpo emana através do perispírito. O perispírito, ele pode aumentar. Então, ele, dependendo da vibração da pessoa, da evolução dela, ele pode se expandir ou se retrair. Então, aqui ele está representado por essa luminosidade em volta aqui. Então, a gente tem o corpo físico, o perispírito, e aqui em cima, na mente, realmente dentro do nosso cérebro, porém não de forma física, a gente tem o chamado corpo mental, onde fica a nossa memória e tudo que a gente carrega, e a nossa caixa preta. Até aqui deu para entender, gente? De verdade, se alguém tiver dúvida disso, fala, tá? O que é então o corpo mental? Lá no livro Evolução dos Dois Mundos, do André Luiz, ele explica que o corpo mental é o envoltório sutil da mente, é a embalagem da nossa mente, de forma sutil mesmo, não de forma matéria física. Ele esclarece ainda que a gente não tem, na nossa linguagem, um termo mais adequado que possa dar uma explicação que mostre a amplitude desse conceito.
o vocabulário nosso, de uma forma geral, ele não é tão vasto e a gente nem tem condições ainda dentro da matéria física, aqui dentro do nosso corpo encarnado, de entender o conceito disso da forma como ele realmente é. Então, é uma forma bem simples que ele coloca aqui, né, que esclarece o que é o corpo mental. Ele é essência energética, ele é formado pelo pensamento. Então, todos os nossos pensamentos, eles formam realmente o nosso conceito, a nossa mente. Se o perispírito é matéria ou semimatéria, vamos chamar assim, porque a gente não consegue enxergar, né? Ele sofre interferência das ondas criadas pelo pensamento. A nossa energia, o nosso pensamento, ele exerce ondas, ele cria ondas magnéticas, ele tem uma frequência vibratória. Então, é o chamado corpo mental. Lá ainda no livro Evolução de Dois Mundos, André Luiz faz uma referência expressa ao corpo mental, afirmando que o perispírito, ou que ele pode chamar de corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. É complexo da gente ler, mas o que significa isso aqui, gente? Ele quer dizer que é criado lá no nosso corpo mental a forma como a gente se vê. E quando eu falo a gente se vê, de novo, não só de forma física, mas como a gente se enxerga como ser humano, como pessoa, quais são as crenças que a gente tem, né? É o corpo mental que define como o espírito, tanto encarnado ou desencarnado, se vê. Vocês talvez já tenham visto em qualquer obra espírita, seja num romance ou até mesmo às vezes num trabalho mediúnico, quando você fala assim, fulano apareceu, mas eu sabia que era ele, às vezes em sonho acontece isso, né? Mas a forma física não é aquela da qual eu conheci. Tinha uma outra forma. Isso pode acontecer? Sim. O corpo mental faz isso. A pessoa ela sempre vai se enxergar da forma como ela acredita que ela é. Ela vai se mostrar, ela vai aparecer visivelmente, se for necessário, com a forma física como ela entende. Então, às vezes, aquela pessoa que a gente conheceu, que partiu super debilitada fisicamente, às vezes com problemas até de deformidade no corpo físico, no momento que a gente sonha com ela, ou se de repente a gente tiver a oportunidade de ver o perispírito dela, ela não está daquela forma, ela está mais jovem, ela está esbanjando saúde, porque aquilo é a forma como ela carrega na mente dela, é a forma como ela se enxerga, ela acredita naquilo, então é dessa forma que ela se coloca. Lá no livro Consolador, de Emmanuel, na questão 30, ele ensina que o corpo físico, excetuadas certas alterações impostas por provas ou tarefas a realizar, ele é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Então vamos lá, esse corpo que a gente tem aqui, ele está muito próximo daquilo que o nosso perispírito entende que nós somos. Muito perto daquilo que a gente criou na nossa mente. Mas então eu posso ficar pensando que eu tenho 1,80 m e continuar tendo 1,5 m? Não é real, né? É necessário, será que eu tivesse 1,80 m? Então, existem condições aí genéticas, físicas, que são impostas pela espiritualidade para a gente passar por essa vivência aqui e que elas são provas ou tarefas a realizar. Motivos a gente sempre vai ter. Muitas vezes a gente mesmo causa, né, problemas físicos, muitas vezes, no decorrer da vida. Mas, por exemplo, eu não digo que eu nasci míope, mas eu me tornei míope muito criança. Eu fiz algo para me tornar míope? Não. Foi uma condição genética que já veio no meu corpo dessa forma. Algum motivo tem, sei lá eu qual é ele, mas eu vou ter que lidar com isso. E tanto é que nem cirurgia, no caso, eu não posso fazer, gente. Eu vou ter que viver com a miopia para sempre mesmo. É o corpo mental também que dá forma ao perispírito. Ele cria a sua realidade, ele se molda pelas suas crenças e ele está sempre certo, pois ele é aquilo que ele crê ou que ele não crê. Como assim? Se ele acredita que ele é capaz de determinada coisa, ele é mesmo. Ao mesmo tempo, se ele colocar uma crença na cabeça dele de que ele não pode tal coisa, que ele não consegue, ele está certo também. Realmente ele não pode, ele não consegue. Porque é uma crença que ele configurou, vamos dizer assim, dentro do corpo mental dele. As emoções geram formas, pensamentos.
Quando sentimos uma emoção forte, temos um estabelecimento de um circuito mental. O que é o circuito mental? É a forma como o nosso cérebro concebe os acontecimentos da nossa vida e reage, e gera uma emoção. Então, por exemplo, se eu passo numa calçada e eu tropeço numa pedra. A segunda vez que eu passar, a primeira coisa que vai vir na minha cabeça é: eu passei aqui e tropecei. E se eu ficar mentalizando que aquilo pode ser um empecilho na minha vida, toda vez que eu passar por lá eu vou acabar tropeçando. Eu já ouvi de pessoas assim: puxa, eu tenho sorte em estacionar o carro na Governador, não importa a muvuca que esteja, eu sempre acho uma vaga. Acontece. Ela está certa, realmente, ela já mentalizou aquilo, ela tem aquilo como uma capacidade, vamos dizer assim, dela, e aquilo realmente acontece. O contrário também é verdadeiro. Eu nunca consigo fazer tal coisa, eu não sou bom nisso. Ele está certo também. E o nosso cérebro, ele se configura dessa forma. Cada vez que algo dá certo ou não dá certo, ele se configura e gera uma emoção. E se a gente não tiver o tempo todo consciente do que está acontecendo lá dentro do nosso cérebro, porque isso é muito intuitivo muitas vezes, né? A gente não dá tanta atenção, fica meio que no piloto automático, a gente vai acabar criando, estabelecendo essa crença no nosso cérebro. E aí é o que vai acontecer mesmo, então ele realmente vai estar certo. Isso é o que forma o circuito mental. Com base nessas emoções, nós treinamos o nosso cérebro a pensar e agir de determinada forma quando situações diversas nos acontecem. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso às informações, a terapias diversas e tudo mais, muito mais do que, por exemplo, na época dos meus pais e antes, menos ainda, né? Então a gente consegue ter acesso para lidar com acontecimentos do dia a dia que às vezes são dolorosos, são difíceis da gente encarar. E pra gente acaba sendo complicado, né? Mas cada vez que a gente tem uma emoção desse tipo, a gente treina o nosso cérebro a responder de uma determinada forma. Então, a gente acaba tornando aquilo um hábito, é um costume. Se toda vez que eu tomo uma fechada no trânsito eu xingo, toda vez que eu tomar uma fechada no trânsito eu vou xingar. Porque já tornou um hábito, eu já condicionei meu cérebro a agir e responder dessa forma. E aquilo gera uma emoção dentro de mim, que se eu não estiver atenta e falar: peraí, eu não vou xingar dessa vez, deixa eu respirar fundo e tentar manter a tranquilidade, o meu cérebro vai entender que aquela emoção, quando acontece um tipo de situação, ele tem que responder daquela forma. E aí, isso pode gerar um trauma, dependendo da situação que a pessoa vivenciou, né, da gravidade da situação, o que a gente chama de traumas. E quantas pessoas, às vezes, vivem traumatizadas na vida adulta por coisas que aconteceram muitas vezes na infância e que elas não souberam lidar, e aquela emoção sempre vem à tona, porque vai ficar sempre armazenada lá no corpo mental, respondendo da mesma forma. Nós criamos, então, padrões de pensamento, né? Estas formas pensamentos, elas ficam armazenadas lá no nosso corpo mental e assim formam as nossas crenças. Já ouviram falar em crenças limitantes? É um termo que coach adora falar. Nossa, a gente precisa fazer um treinamento para quebrar crenças limitantes. Ok, vai lá. Super simples. Não é fácil, gente. Normalmente as crenças limitantes, elas vêm da nossa infância, da nossa bagagem, da nossa experiência, de N situações na vida, e nem sempre vai ser numa conversa de 1h30 ou mesmo num pacote de 10 sessões que isso vai ser solucionado, vai muito além, né? E sem falar que nós, enquanto espíritas que acreditamos que a gente traz essa bagagem de outras vidas, muitas coisas estão lá guardadinhas, vai saber de quanto tempo. E é lógico que a gente tem trauma que a gente nem sabe de onde vem, nem aconteceu nada que a gente se lembre nessa encarnação aqui para justificar aquilo. Ah, mas eu vou ter que fazer uma regressão? Não, gente, eu não estou falando isso. Mas a gente vai ter que mudar o nosso padrão de pensamento, porque hoje a gente tem ferramenta para isso, né? Mudar a nossa forma de agir, entender o conceito de que nem tudo a gente vai ter acesso a saber o porquê, mas confiar realmente na misericórdia de Deus, de que Ele é todo justiça e bondade, e que aquilo que a gente passa aqui, que acontece, é porque tem um motivo realmente de ser, né? Isso cabe a nós nos melhorarmos. As formas pensamentos, elas são criadas através das energias que emanamos de acordo com o que pensamos, sentimos, dizemos ou fazemos. A gente começa pensando em algo, esse pensamento gera um sentimento na gente, e aí a gente vai
agir de acordo com aquilo, seja falando, seja fazendo alguma coisa, mas afirmando aquilo que a gente está sentindo, que a gente está pensando. Eles ficam armazenados como nuvens. É meio doido a gente falar isso, mas imagina que cada vez que você pensa algo, seja bom ou ruim, você está jogando isso para o universo. E isso é energia. Essa energia ela está ficando parada em algum lugar. E devido à lei da atração, à lei do retorno, em algum momento da nossa vida elas vão retornar a nós, de formas aleatórias. Então eu estou torcendo para alguém cair, eu posso cair. Não dessa forma de novo, gente, mas vocês já devem ter escutado também. Nossa, a pessoa guardou mágoa a vida inteira, nunca soube perdoar ninguém, passou por situações na vida que não soube lidar, é uma pessoa amargurada e chega lá nos tantos anos da vida, ela desenvolve um problema de saúde e que ela não consegue se desvencilhar. Muitas das vezes esse problema, os médicos não conseguem nem identificar uma causa física para ele ter surgido. O que será que foi? Então, será que não foi toda essa água parada? A mágoa é a má água, né? Então, ela está lá parada e ela ficou lá acumulando e ela acabou gerando aquilo que voltou, por exemplo, numa forma de doença. Da mesma forma, se a gente é o tipo de pessoa que vibra positivamente, que agradece, que pratica a gratidão realmente, que a gente consegue estar consciente das nossas atitudes e se policiar mesmo, né? Na resposta que a gente dá às coisas que nos acontecem, isso também vai voltar para a gente, também vai ficar parado lá como uma nuvem, mas vamos dizer que seja uma nuvem de energia positiva. E as situações que vão nos propiciar a felicidade e ter o retorno de toda essa positividade que a gente emanou, também vai chegar, vai voltar para a gente da mesma forma. Então, o que são as crenças, gente? As crenças, elas são estados mentais em que se assume que algo é verdadeiro ou provável. É a verdade da pessoa. Por isso que a gente fala, é a verdade que ele tem. Nem sempre dá pra gente discutir ou provar o contrário, ou provar que ele tá errado. É a verdade que ele tem. Ele é baseado no modo como a gente interpreta a nossa realidade. Ou seja, o significado que a gente dá para os pensamentos, experiências e o modo como a gente interpreta esses fatos que nos ocorrem. Por crescermos em famílias, culturas e contextos diferentes, cada pessoa desenvolve o seu sistema de crenças, as experiências de vida, costumes familiares, criação, etc. Cada um de nós tem uma bagagem, seja presente, seja aquilo que a gente traz de outras vidas. Desde que a gente nasce, às vezes a gente tem lá meia dúzia de irmãos, todos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, com as mesmas condições, todos criados da mesma forma e se tornam pessoas completamente diferentes. Por que isso acontece? Porque a forma como a pessoa interpreta as situações que ela vive, a forma como ela sente aquelas situações é muito individual. E de novo, nós temos essa bagagem que sabe Deus de quanto tempo está ali guardada, que vem junto. E aí, como é que a gente lida com isso, né? Então ela vai estabelecendo crenças ao decorrer da vida e aquilo vai formar realmente a realidade dela. A crença, a gente pode traduzir, vamos dizer assim, vamos colocar como sinônimo a fé. E aí a gente tem dois tipos de fé. A fé humana, que é a crença nas próprias condições, capacidades e competências, aquilo que a gente sabe que a gente é capaz de fazer. Enquanto ser humano, a gente tem condição de exercer uma atividade, de aprender alguma coisa nova. E a fé divina é o entendimento de que, quando se é merecedor, o plano superior o auxilia e pode o ajudar a conquistar o que almeja. Esses dias eu assisti o filme... Meu Deus, do José Arigó, Predestinado, lembrei. Tá no Netflix, quem quiser assistir, é uma história bem legal. E aí, ele é um cara que ele frequentava a igreja católica e num determinado momento ele percebe que tem um careca, ele chama de careca, que acompanha ele e o ajuda a praticar coisas relacionadas à medicina que curam as pessoas. Tem ali alguns procedimentos que ele faz sem ser médico e que aquilo cura. E vai um tempo até ele descobrir que o careca que ele vê é o Dr. Fritz. Mas é engraçado porque aparecem algumas situações no filme, uma delas é com o próprio filho dele, ele tem um filho que tem um problema físico na perna, e o filho dele é completamente revoltado com aquilo e questiona ele, poxa, mas você cura todo mundo, por que você não cura a mim?
E ele fala assim, então, mas o careca já me explicou que tem doença que não tem como ser curada. Então, é algo que tem um motivo de acontecer e a pessoa veio para cá com essa incumbência de passar por essa situação para que ele evolua desta forma, né? É uma forma que acontece. Então, aqui, quando a gente é merecedor, quando não existe uma imposição ou a gente praticou outras inúmeras coisas boas que nos redimiram nesse sentido, a espiritualidade consegue reconhecer isso e aí vai ajudar a gente sim naquilo que a gente precisa. Para isso a gente tem que ser realmente merecedor, né? Autodefinição é a definição que damos a nós próprios sobre o que somos ou não somos, o que podemos ou não, o que temos potencial para ou não e assim por diante. Então a gente se define. Cada um de nós colocou na própria cabeça o que é capaz de fazer ou não. A mentalização constante, ou seja, afirmações e reafirmações constantes dessas características, qualidades e defeitos, nos tornam quem nós somos. Então, de novo, gente, se você for falar que você é inteligente e que você tem condição de conquistar tal sonho que você tem, realmente você tem. Basta você ter disciplina e criar realmente um plano para que aquilo seja conquistado, que você consiga atingir, né? Opa, apertei errado. Aí aqui saiu umas coisas fora do lugar, tá, gente? Não liga não. Então, emoção, ela vai se tornar um pensamento, que na sequência, na repetição, vai se tornar uma crença, e essa crença a gente reafirma, nos define e torna quem nós somos. Então, tudo vai começar lá em cima, na emoção, que vai dar origem ao pensamento. É aqui que a gente tem que trabalhar para a gente modificar quando uma emoção não muito legal ou um pensamento não muito bom nos encontra. É a gente mudar realmente a nossa frequência para que a gente consiga sair dessa vibração mais baixa e consiga se elevar. Dessa forma, a gente não dá vazão para que aquilo se instaure. Normalmente, quando a gente passa alguma situação difícil na vida, a gente se vitimiza, né? Ai, eu sou um coitado, tudo de ruim acontece comigo, eu não sou capaz, todo mundo faz mal pra mim. Fica colocando isso na cabeça que é assim mesmo que vai acontecer, sem dúvida nenhuma. De repente acontece algo que nos fortalece, que nos prova o contrário, e às vezes eu falo, a espiritualidade eu acho que trabalha muito forte nisso, né? Vê que a gente tá capengando ali, que a gente não tá dando conta, que a gente tá quase caindo, ela dá um empurrãozinho e fala, não, peraí, você vai mais um pouquinho. Muda aí porque não é para você cair desse jeito. E se for do nosso merecimento, eles fazem isso mesmo, né? E a gente muda o padrão de pensamento. E quando a gente muda isso, fala, não, pera aí, eu consigo sim. Você vê que a vida muda completamente. Tudo começa no nosso pensamento. O eu sou, então, quem eu sou hoje, quem eu pretendo ser, é uma responsabilidade única e exclusiva nossa. Eu vou até repetir algo que acho que eu falei na última palestra aqui. Não dá pra gente terceirizar a responsabilidade das coisas que acontecem pra gente. Qualquer coisa que acontece, mas foi o fulano que fez tal coisa, foi culpa de ciclano que não sei o que, foi culpa dos meus pais que não me deram, não tiveram condição de me dar tal coisa. O caramba, hoje como adulto a gente consegue dar a volta por cima sim e reverter a situação. Tem forma de fazer, a gente tem condição, todo mundo é capacitado para isso. Informação a gente tem a rodo hoje. Chega de inúmeras formas, a gente só precisa procurar aquela que está correta, né? Aquela que é certo de seguir. Autorresponsabilidade. Somente eu tenho o poder de mudar o meu padrão vibratório, ou seja, o meu pensamento, e definir em que acreditar. Claro que para isso eu devo entender de onde vêm as minhas crenças e por que eu realmente dou crédito a elas. É fazer análise de consciência mesmo, gente. Tá certo isso? Por que eu acho que eu não consigo fazer tal coisa? Por que eu acho que tal situação não é para mim? Porque me falaram isso desde criança? Porque tem muitas famílias que passam muitas vezes por isso. Isso aí não é para nós. Eu ouvi recentemente, de um cliente meu, por sinal, que eu achei muito bacana. Ele tem uma empresa hoje que está indo extremamente bem. E é uma empresa recente, começou na pandemia, começou em 2020. E ele é daqui de Piracicaba e ele falou assim que quando ele era criança, ele ouvia dentro da casa dele, dos pais dele, que o melhor lugar para trabalhar em Piracicaba e o que todo mundo queria era trabalhar na Caterpillar. E até hoje a gente escuta muito isso.
E ele escutou isso dos pais ali, da família que estava perto falando, entre os adultos, né? E aí o pai dele falou assim: e você, fulano, quando você crescer, você vai querer trabalhar na Caterpillar também? Ele falou: eu não, eu quero fazer uma Caterpillar para mim. E a família deu risada na hora, falou: olha só a ideia dele, né? E hoje não que ele tenha já uma empresa do tamanho da Caterpillar, mas ele é um empresário muito bem sucedido que emprega muita gente. Ele tem um projeto fantástico, inclusive voltado à parte social, que é muito bacana. Então eu falo assim, você vê, se ele tivesse acreditado naquilo que a família dele falou quando ele era criança, e com criança a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa que a gente fala, porque aquilo marca e fica na cabecinha deles mesmo. E depois que eu falo, depois só terapia para tratar isso, né? Ou a pessoa consegue aí, por vontade própria, desenvolver e questionar. Quando a pessoa consegue isso, no caso dele criança, fala: não, peraí, eu não preciso ser mais um, eu quero ser o diferente, eu quero ser a exceção à regra, né? E ele conseguiu. Então eu acho muito bacana isso, porque essa responsabilidade é nossa, de validar realmente aquilo que a gente acredita. Faz sentido isso que eu acredito, ou só foi algo que alguém falava e eu acreditei no embalo, eu não questionei? Nosso senso crítico tem que falar mais forte, né? A partir dos meus pensamentos e crenças, como vimos até agora, eu crio a realidade que eu vivo. Então, às vezes a gente está passando por uma realidade que não é aquela que nos agrada, cabe única e exclusivamente a nós modificar. Muitas vezes essa modificação não é simples, não é fácil, não é indolor, mas aí eu falo, Freud já falava isso, né? Quando a dor do que você está passando for maior do que a dor de mudar, aí a gente muda mesmo. Então a gente tem que praticar isso, né? A gente tem que analisar. E o que é a tal da cocriação, então? Esse termo eu acho muito legal. Você abre o Instagram, tem 500 mil páginas falando disso. Falando hoje, para quem não sabe, hoje é lua rosa. Estou sabendo que hoje a lua rosa é uma lua que ajuda na cocriação. Legal, como é que faz isso? Tô fugindo totalmente da parte espiritual aqui, tá, gente? Mas são conceitos que às vezes a gente lê e como a gente tem muito acesso às informações hoje, acaba confundindo a nossa cabeça. Eu sou o tipo de pessoa que acredita assim, que tudo que foi criado na natureza tem energia e exerce influência sobre nós. É minha crença essa, tá, gente? Mas e aí? Esse lance de cocriação que o pessoal joga aí sem explicar ao certo o que é, né? A gente cocria, ou seja, cria em parceria, porque essa parceria é com o universo. A energia, ela é universal, a gente recebe a energia do universo, a gente faz parte de tudo isso, é como se nós estivéssemos num grande aquário, todos mergulhados nisso. E a gente cocria a nossa realidade à medida que a gente mentaliza, ou seja, reafirma os sentimentos, gerando emoção, determinada situação ou experiência como real em nossa vida. Tem um livro que há alguns anos fez muito sucesso, chamado O Segredo. Então muita gente deve ter lido. E eles falavam muito isso com relação a gente mentalizar e reafirmar aquilo o tempo todo, que isso nos ajudaria a alcançar os objetivos. Faz sentido o que eles colocam, mas a questão é, gente, ficar só pensando também não vai resolver. A gente tem que arregaçar a manga e fazer aquilo que tem que ser feito, né? Nós mudamos o nosso padrão vibratório passando a acreditar que somos capazes de algo específico. Essa mudança de frequência e a energia que dela é emanada alcança absolutamente tudo ao nosso redor, tornando possível aquilo que realmente acreditamos, pois sentimos como verdade. Quando a gente realmente acredita, não é só uma crença, eu vou acreditar que o céu é cor-de-rosa e ele vai ficar cor-de-rosa. Não, mas eu tenho que vivenciar aquilo, eu tenho que sentir aquilo como real. E é isso que nem sempre é fácil pra gente, porque a gente acaba muitas vezes passando por tanto perrengue na vida que acaba tentando mostrar o contrário pra gente, e que é difícil, acaba ficando difícil de você mudar a forma de pensar. Às vezes acontece tanta coisa e fala, putz, realmente, eu acho que isso não é pra mim, né? Por que não é? Ou até muitas vezes enxergar que quando você tenta muitas vezes a mesma coisa e a coisa não funciona, sempre acontece algo que talvez não seja também para a gente ficar insistindo muito, né? Aquilo que é forçado não flui. E aí quando não flui, a gente está agindo contra as energias naturais que auxiliam ali. Como cocriar? Autoconhecimento. Lembra lá do conhece a ti mesmo?
Não existe outra forma. Somente quando conhecemos a nós mesmos, em que acreditamos, é que podemos descobrir o que precisa ser modificado dentro de nós. Como que a gente faz isso? De novo, a gente tem inúmeras ferramentas hoje em dia. Meditação ajuda, a busca pelo conhecimento através de livros, estudos, terapia, sessão de coaching, eu não gosto do termo, mas gente. Grupos de estudo, entre tantas outras coisas. Sempre que a gente estuda, principalmente, eu não falo só das obras básicas do Espiritismo, mas tem inúmeros livros aí que agregam grande conhecimento e muitos deles é complicado a gente pegar e tentar ler sozinho. A gente tem que fazer grupo de estudo com pessoas que já conhecem um pouco mais daquilo que a gente, né? Mas eles vão colocando conceitos e vão dando outros pontos de vista para a gente. E isso faz com que a gente realmente mude a nossa visão, mude a nossa forma de enxergar, mude a nossa crença das coisas, né? Às vezes a gente precisa de uma terceira pessoa para lidar com algo muito individual, é por isso que eu falo da terapia aqui. Às vezes precisa, às vezes aquilo que nos incomoda e que estabeleceu aquela crença que está nos travando, ela é algo muito íntimo, muito pessoal e não vai ser, de repente, num grupo que você vai conseguir lidar com aquilo, né? Ou é algo profissional, aí existe sim técnicas de mentoria e talvez que auxiliem, mas a gente tem ferramentas para isso hoje. E aqui fechando, gente, como que a gente se desenvolve então? Como que a gente cresce e consegue mudar tudo isso? Primeira coisa, autoconhecimento. A gente tem que se conhecer, enxergar o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim, o que a gente acredita, o porquê que a gente acredita nessas coisas. A partir daí, aceitar a nossa condição atual. O que é aceitar? Ok, passei por tudo isso hoje, tenho isso de bom e tenho mais isso que tem que ser melhorado, que eu tenho que desenvolver. Eu não sou bom. E às vezes é dolorido você falar, nossa, eu achava que eu era muito bom nisso e eu não sou. Mas é justamente aqui que é o ponto que a gente começa a se desenvolver. Quando a gente aceita as nossas sombras, os nossos pontos não positivos, e a gente sabe exatamente aonde a gente tem que trabalhar. Aí a gente se desenvolve e isso vai impactar diretamente na nossa autoestima. Por mais que a gente não tenha atingido o nível máximo, de repente, de determinado conhecimento, e cá entre nós estamos muito longe disso, a gente está só no segundo degrau ainda do desenvolvimento, mas a gente já sente que a gente é capaz de melhorar. E isso reflete diretamente na nossa autoestima, a gente passa a ter muito mais disposição. E eu estou falando de disposição física mesmo, para encarar as dificuldades no dia a dia. Você levanta da cama com outro ânimo. Quando você vai descansar, você descansa realmente, sem estar com a cabeça pesada, a milhão ali, que não deixa nem a gente relaxar também. Então, é um trabalho de formiguinha que tem que ser diário e que é único, exclusivo nosso. A gente não faz isso por ninguém e ninguém tem condições de fazer por nós. É algo extremamente individual e nós temos inúmeras ferramentas aí para ajudar a gente. Bom, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Se alguém ficar com dúvida aí de alguma coisa, gente, estou disponível aqui mais um pouquinho, vocês podem perguntar, tá bom? É isso, obrigada pela oportunidade mais uma vez. Então, a gente que agradece você por vir compartilhar conosco essas informações. Eu gosto muito, particularmente, desse link do Espiritismo com a atualidade, com a ciência, Espiritismo e ciência, não tem como fugir, né? Esse é o conhecimento. E pegando um ganchinho que você falou a respeito dos estudos, né? Aqui na casa nós temos 2 grupos de estudo. Às quartas-feiras nós iniciamos o estudo do Livro dos Médiuns e eu gosto sempre de dizer que o objetivo do grupo não é formar médiuns, tá? O objetivo do grupo é o estudo dessa faculdade que é inerente a todos nós, então faz parte do nosso autoconhecimento como espíritos encarnados, né, para o nosso melhoramento, para entender muitas vezes as coisas que acontecem conosco, enfim. Então, se um dia isso se tornará um grupo mediúnico, o tempo e os mentores da casa dirão, mas a princípio é para que a gente possa estudar, se conhecer. Isso às quartas-feiras, das 20 às 21h30. Às quintas-feiras nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, a primeira obra básica da codificação. Então também é muito importante para que a gente possa entender
o que é a doutrina espírita, né, o que os espíritos têm para nos oferecer, por que eles trouxeram essas informações para nós, né, quem somos, para onde vamos, por que estamos aqui. E eu gosto muito de frisar que muitas vezes a gente passa por todas essas situações que a Carol falou, né, dessas crenças limitantes, dessas formas de pensamento que só nos colocam para baixo, e não temos a capacidade de dar um passo em busca da nossa melhoria. Ficamos lá no nosso cantinho, nos vitimizando, se sentindo a última bolacha do pacote, que é a quebrada, né? Todo mundo acha que a última bolacha é a melhor, não é, ela é a quebrada, né? E a gente não dá um passo para frente para tentar se melhorar, participar de um grupo de estudos, conviver com outras pessoas que têm as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos, e chegar juntos a um denominador que nos ajude a prosseguir. Então fica aí aberto o convite a quem quiser participar, é só comparecer aqui na quarta ou na quinta. Se não tiver o livro, nós temos os livros disponíveis para venda por R$10, né? Então é só comparecer para participar conosco dos estudos. Mais uma vez, muito obrigada. Agora a gente vai passar a segunda parte do trabalho da casa, que é o passe. Aqueles que desejarem participar da fisioterapia podem aguardar sentados, que o Cristiano vai conduzi-los. E como eu sempre gosto de falar, quem for permanecer aqui no salão depois de tomar passe, receber passe, por gentileza, em silêncio, em oração. E quem não puder, é só sair aqui pela porta lateral, tá bom? Onde também tem que adquirir a nossa feijoada, para não perder a oportunidade legal, né? Vai ter alguém vendendo ali fora, tá bom? Então vamos juntos agradecer novamente, né, por esses momentos que nós tivemos aqui, para a ampliação dos nossos conhecimentos, para termos um alerta a respeito de como estamos conduzindo a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso corpo mental, o quanto nós estamos deixando ser influenciados por pensamentos negativos, quando na verdade nós estamos aqui para sermos luz, para fazermos expandir a luz que cada um de nós traz, e não apenas para nos iluminar, mas para iluminar todos aqueles que convivem conosco, porque nós fazemos parte dessa criação, nós somos co-criadores junto com o nosso Pai, para transformar esse mundo em que vivemos em um planeta muito melhor para nós e para todos que compartilham conosco dessa experiência. Então, que sejamos muito gratos por essa oportunidade, que busquemos cada vez mais aproveitar todas as condições que nos são oferecidas de nos melhorarmos, de nos descobrirmos e de verdadeiramente brilharmos como Deus quer que sejamos. Que assim seja.